Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs, amados irmãos, estimados fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, domingo Quasimodo, Pascuela também, oitava de Páscoa. E no Evangelho de hoje, nós vemos, Nosso Senhor reprova a falta de fé de São Tomé. Então, devemos fazer constantemente atos de fé. E a nossa vida, a vida do cristão, deve ser uma vida de fé. A gente tem que sempre fazer atos de fé. Mas o sermão de hoje, eu queria dizer umas palavrinhas sobre esse evento que teve nessa semana que passou, da descriminalização do aborto para os casos de anencefalia. O que quer dizer isso? O que houve? O que aconteceu? No Brasil, o aborto é crime, é anticonstitucional praticar o aborto. E o governo tenta, por todos os meios, fazer passar essa lei que o aborto possa ser uma coisa praticada legalmente. Não conseguiu ainda, tenta por todos os meios fazer passar isso. O Congresso ainda põe resistência para que essa lei passe. Muito bem, então o governo está usando um caminho indireto para conseguir descriminalizar o aborto, quer dizer, conseguir fazer com que o aborto se torne legal. Então, já conseguiu descriminalizar por partes, o aborto em caso de estupro, nesse caso pode abortar, o aborto quando a mãe corre perigo de vida, e agora também, foi aprovado essa semana, não se constitui mais crime abortar quando a criança tem anencefalia. O que quer dizer isso? Quando ela não tem cérebro, ou então quando faltam as suas funções cerebrais. Então, nesse caso, pode-se abortar também, sem que a mãe incorra em crime penal. Então, aos pouquinhos, a gente vê que avança, o governo insiste em descriminalizar o aborto. O que eles alegam para o caso que aconteceu essa semana? Eles alegam o seguinte, que a criança que porta essa doença, ela não consegue sobreviver muito tempo e morre logo após o parto. Então, nesse caso, a gente pode abreviar. Eles não dizem mais praticar aborto, eles dizem interromper a gravidez. Então, nesse caso, pode-se interromper a gravidez. Mas o problema é que, aprovando essa lei, ou então descriminalizando esse caso, abre-se a porta para muitos outros casos, que muitas outras doenças também, os recém-nascidos não vivem muito tempo. Então, nesses outros casos também, poderia-se praticar o aborto. Então, aos pouquinhos, o governo vai conseguindo implantar essa lei tão horrenda que é do aborto. Lei em que a mãe mesmo mata o próprio filho. É um crime muito grave o aborto. Primeiro, porque mata seres indefesos. A criança, o feto, não tem como se defender. E ela é morta. Agora, o mais importante é que priva essa alma de ter a chance de um dia poder ir para o céu. As crianças que morrem por causa de aborto, elas morrem, não são batizadas. Então, morrem com o pecado original. E quem morre com o pecado original, qualquer criança que nasce e não é batizada e morre logo depois, vai para o limbo. E lá não se verá a Deus nunca. Nunca ela verá a Deus. E então nós estamos privando milhares e milhares de crianças, de indivíduos, de um dia poderem ver a Deus e participarem da felicidade eterna. Por isso que o aborto é um crime tão grave. Privam essas crianças de viverem na felicidade eterna. E, sem contar para as pessoas que praticam aborto. A mãe, a parteira, o médico que pratica o aborto, as pessoas que aconselham alguém a abortar. Tudo isso, todas essas pessoas, se elas morrerem nesse estado, sem se arrepender e se confessar, vão para o inferno. Vão de cabeça para baixo para o inferno. Que é um pecado grave, é um homicídio. Então, que responsabilidade, Para a descriminalização do aborto, o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 membros. Um não votou, estava impedido de votar, 8 foram a favor e 2 foram contra. Na mão de 8 pessoas, quantos crimes de aborto se praticarão? E essas pessoas vão ser corresponsáveis também um dia.
Porque se muita gente vai poder praticar o aborto, é graças a essas pessoas. Essa e todas as outras que estão por detrás disso, né, fazendo passar essa lei. Que responsabilidade diante de Deus. Né? Milhares e milhares de almas que deixarão de ir para o céu, né? Milhares e milhares de almas que vão se condenar, vão para o inferno, por causa de meia dúzia de pessoas. Né? Que responsabilidade imensa essas pessoas terão diante de Deus, né, na hora da morte. E, por comparação, né, e apesar disso, o Brasil continua se preparando para a Copa do Mundo. Não é que a gente seja contra a Copa do Mundo, lógico que não, mas é que a gente vê que aqui é um país católico, não é uma coisa tão importante que aconteceu essa semana, que já está há muito tempo em pauta, né, que é o governo querendo aprovar a lei do aborto. As pessoas se preocupam com coisas secundárias, com coisas materiais, enquanto coisas tão importantes, os próprios católicos, né, deixam de lado, não se preocupam. Que responsabilidade grande a nossa, de todos nós que somos católicos. Né? São Pio X dizia que o mal avança não tanto por causa da perversidade dos maus, mas sim por causa da mediocridade, né, da falta de esforço, falta de generosidade dos bons em fazer que o bem triunfe. E aí a gente vê o mal avançando. Por quê? Porque ninguém faz nada. Nós católicos não fazemos nada. A CNBB mesmo, que devia ser a organizadora disso tudo, fica mais preocupada em campanha da fraternidade para preservar as águas do planeta. Tem coisa muito mais importante para a gente lutar. Então a gente vê que quem deveria realmente, antes de tudo, tomar a frente seria a Igreja Católica, mas a gente vê que assim, uma negligência, uma falta de esforço realmente perseverante e convincente para fazer alguma coisa. E nós, nosso país católico, vai cada vez mais se corrompendo. Peçamos a Nossa Senhora, né, que se compadeça do nosso país, né, ela que é a padroeira do nosso país, que ela interceda por nós. A missa de hoje, né, quase modo, essa palavrinha, né, foi tirada da Epístola de São Pedro. Então começa assim: meus irmãos, pondo, portanto, de lado toda a malícia e toda a doblez, dissimulações, invejas e murmurações, como crianças recém-nascidas, desejai avidamente o puro leite espiritual, a fim de crescerdes para a salvação, se é que provastes como o Senhor é saboroso. Então, tivemos há uma semana atrás a Páscoa. A festa de Páscoa foi o quê? Foi o coroamento da vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo veio, sofreu e morreu para nos salvar. Né? Então, foi o coroamento, né, com a sua ressurreição, de todo esse esforço. E agora que nós saibamos aproveitar desse esforço para também nós nos santificarmos, para que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não seja em vão para nós. Então a gente deve pedir isso, né? Pondo, portanto, de lado toda malícia e toda doblez, dissimulações, invejas e murmurações. Desejai avidamente o puro leite espiritual. Então devemos fazer um esforço constante em buscar a santificação. Se nós estamos aqui na terra, é porque Deus quer a nossa santificação. Todo isso daqui é um tempo de preparação para o céu. Devemos nos esforçar para que esse sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vimos derramar na paixão, não seja em vão para nós. Pensamos isso nessa Santa Missa, para que saibamos aproveitar as graças que nos são concedidas e nos santificarmos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.